Olá, sétimos anos. Vamos agora às correções das páginas 27 e 28, ok? Então, vamos lá. 11º, então, indicou os verbos, né? Que tem a semelhança, a sequência, né? De transitividade, objeto direto. Vão ser esses dois exemplos aqui, ó. Indicou um velho divã e confirmara a opinião. Essas duas frases aqui. O 12º, então, a alternativa correta é a alternativa E. Porque a segunda, ele está dizendo o seguinte, ó. Podem fazer uso ou não de artigo apenas para definir o número e gênero dos objetos. Nesse contexto aqui, a função do artigo, no caso, é essencial. E ele está dizendo que pode fazer o uso ou não de artigo, né? O artigo, ele precisa aparecer aqui, tá? E a função do artigo não está apenas para definir o número e gênero. Ele está conectando o verbo ao substantivo aqui, tá? Se eu tirar, ó, fica estacionou o carro, não vai dar o sentido, tá? E o restante está correto. É objeto direto, porque não contém preposição. Isso aqui são artigos. Não requer obrigatoriamente nenhuma palavra para ligar o verbo ao objeto, tá? Então, realmente, ó, não precisou de alguma palavra para fazer a conexão. Quem está fazendo é o artigo. Não requerem o uso da preposição, até porque são objetos diretos, tá? O 13º, então, a letra A. Como pode ser classificado sintaticamente o pronome pessoal aqui? Ele é, no caso, o objeto indireto, tá? O verbo causar, então, ele é transitivo, tá? Intransitivo. Possuindo, portanto, um complemento direto, nesse caso, grande espanto, e um... Ah, tá, ele é bitransitivo, tá? Ele pode ter os dois, tá? Ele precisa de um complemento direto e um indireto, no caso, o pronome oblíquo me, tá? E a letra C, as suas observações causavam grande espanto a mim. Então, ele tem a utilização aqui, nesse caso, da preposição a, ok? Então, o 14º era para diferenciar o uso de onde ou aonde, né? E escrever C para as frases que tiver com o uso correto e para o uso incorreto. Então, ó, era a ideia, não era ideia de movimento nesse caso aqui, ó. Era o lugar específico, parado ali. Então, deveria ser onde estudei, tá? Nesse caso aqui, do segundo, está correto porque, ó, é ideia de movimento, ó, aonde você pensa que vai. Eu vou para algum lugar específico. Em 2018, voltei do Rio de Janeiro, onde morei, onde foi o lugar específico. Não deu ideia de movimento. Então, está correto o uso do onde nesse sentido aqui, nesse contexto. E aqui está errado. Ó, hoje mesmo irei à livraria, aonde não. Não é ideia de movimento. Nesse caso, é o lugar específico. O lugar tá ali, ele não tá se movimentando, ele não vai sair do lugar ali, a livraria. Tem um canto específico, um lugar específico. Então, errado. Tá? Então, o 15º poderia ter usado nesses dois contextos, ó. Quando tudo estiver terminado na delegacia, aonde iremos em poucos minutos, acho que não seria nada mal irmos aos Simpsons para um bom jantar. Quando tudo estiver terminado na delegacia, acho que não seria nada mal irmos aos Simpsons, onde servem um ótimo jantar.
tá? Nesse caso aqui, eu usei aonde antes do verbo, porque deu a ideia, nesse contexto aqui, deu a ideia de movimento. Eu vou para o lugar, tá? Eu e o Watson vamos sair de casa para ir ao lugar. E aqui é o lugar onde, ideia fixa, ó, servem um ótimo jantar, tá? Nesse caso, o 16º, a alternativa incorreta é a letra D, ó. O Sr. Culverton Smith nunca conseguiria descobrir onde, deveria ser onde estava o Watson o tempo todo. O lugar, ele estava parado no lugar ali, tá? E o 17º, então, ideia de permanência. E aqui a expressão o mesmo em que. E nas frases em que houve o emprego do termo aonde, os verbos utilizados dão a ideia de movimento. E ele pode ser substituído por para onde. Então é isso, pessoal. Beijos e até a próxima aula.